Nesse vídeo hoje eu gostaria de tratar sobre o julgamento, sobre os vivos, o julgamento dos vivos antes do milênio. É um assunto que existe muita confusão. Isso está registrado em Mateus capítulo 25, e inclusive eu vou ler alguns versículos para que o assunto fique claro e vamos tratar dele. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse, inclusive foi Ele que falou essas palavras. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me visitastes. Aliás, estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tudo isso está registrado em Mateus capítulo 25, como havia dito, do versículo 31 ao 46. Você deve fazer, melhor dizendo, você deve ter clareza que este evento aqui, descrito em Mateus, não tem nada a ver com o grande trono branco. Que está registrado, o trono branco está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. São eventos diferentes, em épocas diferentes, objetivos diferentes. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, são os ímpios vivos. São os vivos que estão aí. No trono branco é o juízo dos perversos mortos. Leia Apocalipse capítulo 20, versículo 12. A ocasião também são ocasiões diferentes. Em Mateus capítulo 25, é antes do milênio. No trono branco é um dia determinado depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 7. Também o lugar de ambos são diferentes. Em Mateus capítulo 25 é aqui na terra. Já em Apocalipse é no espaço, sem a terra, diante do grande trono branco. Está no versículo 11 de Apocalipse 20. E os resultados também, aí agora são o mesmo. São julgados, tanto num como no outro, e lançados no lago de fogo. Você pode notar isto em Mateus capítulo 25, versículo 41, e Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Vamos ver com mais detalhes esse julgamento de Mateus capítulo 25. No início do reino de paz, quando o Filho do Homem tiver aparecido em sua glória, quando ele vier para reinar neste mundo, todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Este é, portanto, o quinto grupo de povos que devem distinguir desses eventos que dizem respeito aos tempos finais. Os outros julgamentos, ou melhor dizendo, talvez, os outros povos que Cristo trata quando vem para reinar, eu já falei em outros vídeos. Para que mantenha uma clara visão geral desses grupos, vou descrevê-las em sua ordem aqui, mas que também eu já falei em outros vídeos. Temos os exércitos europeus,
que é um grupo, temos o rei do norte, temos os povos vizinhos de Israel, temos a Rússia com seus aliados e, finalmente, todos os demais povos. É provável que agora também sejam julgados os povos cujos exércitos sucumbiram um pouco antes na Palestina. Os povos serão enquadrados e separados em duas classes aqui em Mateus capítulo 25. Em linguagem figurada, ovelhas e bodes. As ovelhas entrarão no reino que Deus lhe preparou, e os bodes irão para a perdição eterna. O critério adotado para aplicar o juízo ou bênção baseia-se no modo que essas pessoas tiveram tratado os irmãos do rei. Quem são os irmãos do rei aqui nesta parábola? São, sobretudo, os mensageiros procedentes do povo de Israel, que após o arrebatamento da igreja, em especial nos dias da primeira metade da última semana de anos da tribulação e grande tribulação, daquele período de que fala Daniel, Daniel capítulo 9, essas pessoas terão anunciado o evangelho do reino no mundo inteiro, a todos os povos. Mateus capítulo 24, versículo 14. Fizeram isso dedicando enorme energia, mas sob muita hostilidade ao preço da vida deles. O Senhor leva em conta, para efeito do julgamento, na ocasião em que todos os povos estão reunidos perante Ele, nessa ocasião, o que esses povos fizeram aos seus irmãos durante aquele tempo árduo e penoso, e o considera como se tivesse feito a ele mesmo. Ambos os grupos então perguntam, admirados, quando deparam com o rei. E ele explica que o decisivo foi a maneira que lidaram com os irmãos do rei. As ovelhas são os que aceitaram o evangelho. E isso elas provaram, principalmente por terem acolhido os mensageiros do rei, os seus irmãos. Pois além de ter exercido fé na pregação que eles faziam, eles também acolheram essas pessoas e fizeram tudo aquilo que está descrito aí na passagem que li. Os bodes, porém, evidenciaram sua rejeição do evangelho pelo tratamento que deram, não só rejeitaram o evangelho, mas o tratamento que deram aos mensageiros. Não lhes deram de comer, nem de beber, não os vestiram, nem tampouco os visitaram na prisão. No meu entender, não devemos visualizar esse julgamento como se todos os indivíduos que compõem esses povos estivessem pessoalmente reunidos em Jerusalém. Creio antes que as sentenças sejam proferidas em Jerusalém, possivelmente na presença dos embaixadores dos respectivos povos, pois será assim também na vigência do Reino de Paz, quando subirão anualmente a Jerusalém, mas depois executadas nos respectivos países, os representantes estarão em Jerusalém para receber as ordens, as bênçãos, e eles passarão aos seus países, esses representantes. Passagens bíblicas como Mateus capítulo 13, versículo 38 a 43 e 49 a 50 também indicam nesse sentido. Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, descreve o julgamento das nações, que distingue do tribunal de Cristo, mais um outro julgamento, e do julgamento do grande trono branco, como já falei. O tribunal de Cristo, que ainda não havia mencionado nesse vídeo, é um tempo de revista e galardão somente para os crentes. Realiza-se depois do arrebatamento. Você pode ler isto com calma. Romanos capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 10. O julgamento do grande trono branco, como já falei, realiza-se na eternidade, depois do milênio. Os mortos perversos serão julgados e lançados no lago de fogo, como já citei também em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Em Mateus capítulo 25, o julgamento das nações ou dos gentios
palavra grega pode se referir ter os dois sentidos, realiza-se na terra, depois que Cristo vier para reinar, como o versículo 31 afirma, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Se estivermos certos em identificar com Joel capítulo 3 este momento, o local é o Vale de Josafá, fora de Jerusalém. Leia Joel capítulo 3, versículo 2. As nações serão julgadas de acordo com o tratamento que deram aos irmãos judeus de Cristo durante a tribulação. Leia Joel capítulo 3, versículo 1 e 2, versículo 12 a 14 desse capítulo 3 de Joel. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. É importante notar que 3 classes são mencionadas aqui: ovelhas, cabritos e os irmãos de Cristo. As primeiras 2 classes sobre as quais Cristo senta em julgamento são gentios que estarão vivos durante a tribulação. A terceira classe são os fiéis irmãos judeus de Cristo, que se recusaram a negar o nome do Senhor durante a tribulação, apesar de grande perseguição, e muitos deles foram os pregadores do Evangelho do Reino. O rei coloca as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então ele convida as ovelhas a entrarem no seu reino glorioso, preparado para elas desde a fundação do mundo. A razão dada é que eles lhes deram de comer quando teve fome, deram de beber quando teve sede, hospedaram-no quando era forasteiro, vestiram-no quando estava nu, visitaram-no quando enfermo e foram vê-lo na prisão. As ovelhas justas professam ignorância de mostrar tais bondades ao rei. Ele nem estava na terra no momento que essas pessoas fizeram isto. Ele explica que, ao mostrar amizade a um destes pequeninos irmãos, o faz a ele. Qualquer coisa feita para um dos seus discípulos é recompensada como se feita a ele mesmo. Aos cabritos, porém, injustos, está ordenado apartar-se dele para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque falharam em cuidar dele durante o terrível tempo de perturbação de Jacó. Quando eles se excusaram ao dizer que nunca ouviram, ele faz-lhes lembrar que o fato de terem negligenciado seus seguidores constituiu negligência a ele. Assim os cabritos vão para o castigo eterno, mas as ovelhas para a vida eterna. Entram no reino com Cristo para reinar. Porém, aqui surgem 2 problemas. Primeiramente, a passagem parece ensinar que as nações são salvas ou perdidas em massa. Em segundo lugar, a narrativa cria a impressão de que as ovelhas são salvas pelas boas obras e os cabritos são condenados pela omissão em realizar o bem. Em relação à primeira dificuldade, devemos lembrar que Deus trata com as nações como um todo. A história do Antigo Testamento é rica em exemplo de nações sendo castigadas por causa do pecado. Você pode ler algumas das passagens, como Isaías capítulo 10, versículos 12 a 19, capítulo 47, versículos 5 a 15, Ezequiel capítulo 25, versículos 6 e 7, Amós capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 13, capítulo 2, versículo 1, 4 e 6, Obadias capítulo 10 e Zacarias capítulo 14, versículo 1 a 5. Não é irracional crer que as nações continuarão a experimentar retribuição divina. Isso não quer dizer que cada indivíduo na nação será envolvida na consequência, mas os princípios de justiça divinos serão aplicados tanto numa base nacional quanto individual. A palavra que temos aqui grega é ethne, traduzida por nações. Nessa passagem, bem pode ser traduzida
por gentios, ou seja, toda pessoa que não é judeu, ele é um gentio. Alguns creem que a passagem descreve o julgamento de gentios individualmente. Mesmo sendo nações ou indivíduos, há o problema de saber como uma tão grande multidão poderia ser reunida perante o Senhor na Palestina. Talvez seja melhor pensar, como já falei neste vídeo, em representantes das nações ou classes individuais reunidas para esse julgamento. Em relação ao segundo problema, não sei se você lembra ainda, o trecho que se refere a esse segundo problema que mencionei, não pode ser usado para ensinar salvação pelas obras, pelas boas obras. O testemunho uniforme da Bíblia é que salvação é pela fé e não pelas obras. Temos versículos claros, como Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas a Bíblia enfaticamente ensina que a fé verdadeira produz boas obras. E é isto que vai acontecer naqueles que foram salvos através do Evangelho do Reino naqueles dias. Se não houver boas obras, é uma indicação de que a pessoa nunca foi salva. Assim devemos entender que os gentios não são salvos por amparar o remanescente judeu, mas que essa bondade reflete de seu amor para com o Senhor, reflete a fé que eles têm no Senhor e o amor que eles têm pelo Senhor depois de ouvirem o Evangelho do Reino. Mais 3 pontos poderiam ser mencionados aqui. Primeiro, dizem que o reino foi preparado para os judeus desde a fundação do mundo. Note o versículo 34. Enquanto o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Note no versículo 41. O desejo de Deus é que os homens sejam abençoados. Não foi a intenção original que o lago de fogo fosse preparado para a raça humana. Mas se as pessoas teimosamente recusam a vida que Deus oferece através do seu Filho, elas necessariamente escolhem a morte eterna. O segundo ponto que o Senhor Jesus falou de fogo eterno, o segundo ponto é que o Senhor Jesus falou de fogo eterno, versículo 41, castigo eterno, versículo 46, e vida eterna, no versículo 46 também. O mesmo que ensinava a vida eterna, ensinava o castigo eterno. Visto que a mesma palavra para eterno é usado para descrever ambos, é inconsistente aceitar uma sem a outra. Se a palavra traduzida eterna não quer dizer perpétua ou para sempre, então não haverá palavra na língua grega para transmitir esse sentido. Mas sabemos que realmente quer dizer perpétuo, para sempre, porque é usado para descrever a imortalidade de Deus, inclusive, essa mesma palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Por fim, para finalizar o vídeo também, o julgamento dos gentios faz nos lembrar de uma maneira toda especial que Cristo e o seu povo são um. O que tem influência sobre eles tem influência sobre ele, sobre Cristo. O que influencia eles também tem influência sobre Cristo. Depois desse julgamento, começa o milênio, que é assunto para outro vídeo que você pode encontrar procurando pela palavra o milênio. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.